Mateus capítulo de número 8, fala para o seu irmão assim: qual o tamanho da sua fé? Pastor, a fé não tem tamanho, porque Jesus disse que se a fé for do tamanho do grão de mostarda, eu vou te provar que tem tamanho sim. Existe fé grande e existe fé pequena. Existe muita fé e existe pouca fé. Então qual o tamanho da sua fé? Vamos lá, esse é o tema da palavra de hoje. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5 diz assim em diante: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. O que o centurião foi pedir para Jesus? Ajuda. E o centurião disse para Jesus o seguinte: Senhor, meu servo está? Preste atenção que não é o filho dele, não é a filha dele, não é a esposa dele, e nem é ele que está doente. Ele está dizendo aqui que é um servo, é um soldado. Nós estamos vendo a guerra aí na Rússia com a Ucrânia. Quantos soldados já morreram? Existe o boato de que soldados russos feridos, eles estão matando, para não ter trabalho de levar para o hospital. Estão deixando no meio do caminho ferido. Esse centurião, ele vai até Jesus, preocupado, porque o seu soldado está doente. E ele diz assim: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível. Me ajuda a pregar? Quem vai me ajudar a pregar? Em terrível sofrimento. É um servo, um soldado, está na casa dele em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Uau! Jesus disse o quê? Eu irei curá-lo. É essa palavra que Jesus tem para você. Quem quer ser curado em alguma área da sua vida? Jesus disse: eu irei curá-lo. Quando Deus fala, é porque está falado. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça, e isto ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha, ele está falando de tamanho. Ele está falando do quê? Tamanha fé, tamanho. Se ele está falando de tamanha fé, é porque ele está dizendo que em Israel ele só encontrou fé pequena ou média. Ele está dizendo: nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Diga um, ou melhor, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vá como você. Já a primeira lição, anote aí. O nosso estilo de vida depende daquilo que nós cremos. O que você tem depende do tamanho da sua fé. Jesus não disse: vá de acordo com a minha fé. Jesus não disse: vá de acordo com a fé do pastor. Jesus disse: vá, e o seu servo será curado de acordo com a sua fé. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, e assim lhe acontecerá. Sabe como vai acontecer na sua vida? De acordo como você crê. Se você crê que é um derrotado, um fracassado, um pobre, miserável, é o que você vai ser pelo resto da vida. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas o seu estilo de vida e a sua mentalidade será de pessoas pobres e miseráveis. E está assim, ó, de pessoas com muito dinheiro, mas com espírito de miséria. Então preste muito atenção. A minha vida, o meu estilo de vida,
o que eu tenho, o que eu possuo, tem a ver com o tamanho da minha fé. Não tem a ver com a igreja. Não tem a ver com o louvor da igreja. Não tem a ver com o líder da célula. Não tem a ver com o pai e nem com a mãe. Tem a ver com a nossa fé. Diga, o que eu tenho, o que eu sou, tem a ver com a minha fé. Interessante isso aqui, que revelação profunda. E eu quero aqui chamar a sua atenção, porque vários homens, e nós vamos ler aqui várias passagens bíblicas, vários homens e mulheres na Bíblia tiveram atitudes extraordinárias diante de Jesus, mas poucas pessoas tiraram o que eu chamo de uau de Jesus. Já viu quando alguém surpreende você com alguma coisa? Uma criança fala algo que você não esperava, ela demonstra saber algo que você nunca imaginou que ela sabia. Aí você diz, caramba, uau! Você fica admirado, você fica entusiasmado. Poucas pessoas entusiasmaram Jesus como esse homem. Agora preste muito bem atenção. Se Jesus fala do tamanho da fé desse homem, mais uma vez eu repito, é porque existe fé pequena. E aí entra o tema da mensagem: qual o tamanho da sua fé? Eu não quero gerar dúvida e nem incredulidade no seu coração, mas eu quero fazer com que você pense, e que você saia daqui nesta noite com uma fé grande, uma mega fé. Quem recebe aí uma mega fé? Uma big fé? Hã? Como que é fé em inglês? Hã? Como? Cadê os professores de inglês? Face? Fate? Fate? Hã? Então, quem quer receber aí uma big fate? O fate big. Desculpa o pessoal que fala inglês que estão me assistindo aí, mas eu estou aprendendo. Hein, Amanda? Você nem se manifesta agora, hein? Para que sabe inglês então? Não ajuda nem o pastor? Ok. Então preste atenção. Eu quero que você saia daqui com uma big fé. Uma fé big. Uma grande fé. Uma mega fé. Uma fé capaz de remover montanhas. Uma fé que gera cura. Uma fé que gera prosperidade. Uma fé que gera transformação. Uma fé que gera superação. Uma fé que vê além. Uma fé que vê além das suas perspectivas. Uma fé que vê além do seu histórico familiar. Uma fé que vê além da sua condição financeira. Uma fé extraordinária. Uma fé que vai tirar o uau de Jesus. Então vamos ver aqui alguns exemplos de homens que fizeram coisas extraordinárias que nós nunca fizemos, mas não tirou o uau de Jesus. Por exemplo, Pedro. Quem lembra quando Jesus veio andando sobre as águas? Mateus capítulo 14. Jesus veio andando sobre as águas. E a Bíblia diz, João registra assim, e tiveram medo. A coisa é tão absurda, os caras acharam que Jesus era um fantasma, eles acreditavam em fantasma, olha aí. Você ri das mulheres e de homens que têm medo de lagartixa? Os discípulos de Jesus, os caras da equipe, o time de Jesus, acreditavam que existia fantasma. Então tem que ter paciência com quem acredita em Papai Noel. Tem que ter paciência com quem acredita no coelhinho da Páscoa. Os discípulos de Jesus, os caras bem instruídos, os caras eram empreendedores. Pedro era dono de uma indústria de pesca. Os caras eram caras que tinham visões, visionários. Os caras estão na alta madrugada, por volta de 3 horas da manhã. Vem uma grande tempestade, eles remam e o barco não sai do lugar. De repente vem Jesus andando sobre as águas. Eles tiveram medo, João diz, eles tiveram medo. João não revela o nome de quem teve medo. Interessante João, né? Ele revela quem é o discípulo amado de Jesus. Que é ele, inclusive. Só ele escreve sobre isso. A autoestima de João estava lá em cima. Você tem que ter essa autoestima de João. Por que João tinha essa autoestima elevada? Porque ele tinha intimidade com Jesus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais você vai crer em você mesmo. Uau!
Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais você vai acreditar em você mesmo, mais você vai ter convicção da sua real identidade. Então preste atenção, João, ele não revela quem teve medo, mas o fato é, todos tiveram medo. E aí Jesus disse, não tenham medo, sou eu. O Pedrão, o cara atirador, proativo, ele disse, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus só disse o quê? Vem. Percebe que o que pra gente é um bicho de 7 cabeças, para Jesus é tão natural? Vem. Sabe aquele empreendimento, sabe aquele milagre que tanto você precisa, que você olha para a direita, para a esquerda e você não vê saída? Sabe essa situação complexa que você está vivendo, que você acha que está no beco sem saída? Se você lançar a tua fé em Jesus, se você tiver em comunhão com Deus, se você tiver intimidade com Deus, e você vai olhar essa situação como algo natural, comum, que você já superou em nome de Jesus. Jesus disse, vem. Andar sobre as águas é sobrenatural, mas para Jesus é como se fosse natural. É isso que Jesus espera da gente. Quando a Bíblia diz assim, lá em Gênesis, o Senhor Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não estava falando de físico, de aparência física. Como que Deus é? Careca? Cabelo liso? Igual do pastor Isaac? Como que Deus é? Não, Deus não tem aparência física. Deus é espírito. Então quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Ele está dizendo, façamos o homem com o nosso caráter, com a nossa atitude. Façamos o homem para ser como nós somos, para encarar o sobrenatural de uma forma natural. Andar sobre as águas é sobrenatural, mas para Jesus é natural. Ele diz, vem, Deus quer que você encare as situações da vida assim, meu irmão. Mas tem gente que vive uma vida assombrada, está com medo até da sombra, com medo de fazer novas amizades, com medo de acreditar em alguém, porque teve uma decepção lá atrás, com medo de dar um passo de fé no seu empreendimento, com medo de declarar uma cura. Com medo, não. O que Deus espera de nós é que nós pensemos como Ele pensa. Uau! O que Deus espera é que a gente fale como Ele fala. O que Deus espera é que a gente olhe para as pessoas e circunstâncias como Ele olha. Por isso que Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Voltando para Pedro. Vem. Simplesmente o Pedrão andou. Você já viu na história alguém andar sobre as águas, a não ser Pedro e Jesus? Não. Isso é fé. Isso é uma fé fora do comum. Agora preste atenção, se você ler no texto em Mateus 14, que Jesus não fala, uau, caramba, Pedro andou, como eu andei. Não, o contrário. Sabe o que Jesus fala para Pedro? A Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas e de repente ele olha para o vento, que é assim que muitas vezes nós fazemos. Estamos firmes na presença de Deus, estamos firmes no propósito, aí vem uma circunstância adversa, vem uma luta, vem uma enfermidade, e a nossa fé é abalada, e a gente começa a afundar. Aí Pedro olha para o vento, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. Jesus pega na mão de Pedro, levanta, coloca dentro do barco, e depois olha o que ele diz, o contrário do que ele falou para o centurião. Por que temes, homens de pequena fé? Ele não elogiou, ele repreendeu. O contrário do centurião. O centurião, ele para, olha para os discípulos e diz, caramba, nem em Israel, nem na minha própria terra, nem no meio do meu povo, eu vi alguém com tamanha fé. O cara é romano, o cara é idólatra, odeia o povo de Israel, oprime o povo de Israel, mas esse cara tem uma fé que eu não vi em Israel. Uma outra passagem bíblica que nós podemos também meditar nesse momento é a respeito da mulher
a respeito da mulher, que ela foi clamar a Deus pela sua filha. Em Mateus, abra sua Bíblia aí por gentileza. Em Mateus, se puder já colocar aí na tela. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra de Deus: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de, tem misericórdia, minha filha está o quê? Minha filha está o quê? Endemoniada. O que é uma pessoa endemoniada, pastor? Que palavreada é esse? Uma pessoa endemoniada é uma pessoa que tem uma ninhada de demônios. Quem já viu uma ninhada de ratos? Aqueles camundongo. Uma ninhada. Pois é, uma pessoa endemoninhada é uma pessoa que tem uma ninhada de demônios. Essa mulher diz: Senhor, a minha filha está lá em casa e ela tem um ninho de demônio. Não é só um, são vários. Tem um ninho de demônios na minha filha. E ela continua dizendo, e está sofrendo muito. Próximo versículo, 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de... A mulher estava irritando os discípulos. Ela estava incomodando os discípulos. É essa fé que você tem que ter, a fé que incomoda os incrédulos, a fé que incomoda os acomodados. Sabe, você pode ver que só implica com quem está crescendo, com quem está tendo sucesso, quem não tem sucesso. Vocês vão ver que só arruma defeito em alguém que está dando fruto, quem não dá frutos, acomodados. Você pode ver que lá na empresa onde você trabalha, só reclama e murmura quem não faz nada, ou faz pela metade. Quem nunca foi promovido. Porque essa mulher, ela tem uma fé que começa a incomodar os próprios discípulos. Versículo 24 diz assim: ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aí no versículo 25, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Versículo 26, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos... Ele está dizendo: o povo de Israel, os meus discípulos aqui são os meus filhos. Você é de uma outra cidade, você é de uma outra nação, você é de um povo que não é meu. Não é certo. Olha o que essa mulher vai dizer. Versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Jesus respondeu: mulher, olha aí, olha o tamanho da fé. Mulher, vamos gente, mulher, olha para o seu irmão aí, diga: olha, a sua fé é muito grande. Você recebe essa palavra? Olha o que Jesus disse para essa mulher. Mulher, vai gente, mulher, grande é a sua fé, seja conforme. Percebeu mais uma vez que o que você tem a ver com o tamanho da sua fé? Mais uma vez Jesus não diz: vai lá, eu estou liberando a cura sobre a tua filha. Não, vai, porque de acordo com a sua fé. E naquele mesmo instante, a sua filha foi o quê? Curada. Então nós precisamos ter essa fé que tira o uau de Jesus. Essa fé que tira uma certa admiração de Jesus, que ele fica admirado, que ele fique entusiasmado. É essa fé que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, ter uma fé inabalável, uma fé que traz à existência aquilo que não existe. Porque se você viver só o que existe, não precisa de fé. Caminhar sobre esse palco não precisa de fé.
Caminhar sobre as águas, sim, precisa de fé. Dizer para Jesus: Jesus, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto, basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo será curado. Agora, para encerrar, talvez você esteja perguntando: pastor, o que eu faço? Qual o segredo para eu tirar o uau de Jesus? Qual o segredo para eu viver o que esse homem, o que essa mulher viveram diante de Jesus? Qual o segredo para eu ter um resultado positivo, um resultado plausível da minha fé? Qual o segredo? Não sei se você prestou atenção, tanto o centurião quanto essa mulher, eles não pediram para eles. Pedro disse: então manda eu andar contigo. Pedro não disse: então manda os discípulos andar. Ele disse: eu quero andar. Eu quero ser elogiado, em outras palavras. Eu quero ser o cara. O tempo todo ele estava querendo ser o cara, até Jesus ressuscitar. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele queria até morrer no lugar de Jesus. Imagina se Pedro, com a estima que ele tinha, se ele morresse no lugar de Jesus. Então Pedro queria ser o cara. Ele queria que o seu ego fosse massageado. Ele queria sobressair sobre os outros. Mas o centurião e essa mulher, eles foram lá pedir para o outro. É diferente. E na maioria das nossas orações, na maioria das nossas petições, nós pedimos para nós. Na maioria das vezes nós queremos levar vantagem. Não é assim na fila do banco? Teve o auxílio emergencial na época da pandemia. O auxílio emergencial era para pessoas que estavam desempregadas ou pessoas que não podiam trabalhar e não tinham renda nenhuma. Eu vi pessoas profissionais liberais que têm CNPJ, que estavam trabalhando, pegando auxílio emergencial. Querem tirar vantagem. Estão preocupados só com o seu umbigo. Em almoços que nós fazemos muitas vezes, não só na igreja, em empresas, em qualquer lugar, tem que ter alguém para servir se você não tem muita comida. Porque quem chega na frente, enche o prato, esquece que tem gente atrás. Quer comer toda a comida. Na maioria das vezes nós só estamos pensando em nós. Senhor, abençoa, me prospera. Mas não estamos pensando no necessitado. Estamos pensando na roupa que a gente quer, no sapato que a gente quer, na roupa para os nossos filhos e nas nossas férias. Não pensamos no próximo. Esse centurião que chama a atenção de Jesus, a fé que tira o uau de Jesus, é a fé que se importa com o outro. Quem está me entendendo diz amém. Então nós temos que pensar menos em nós e mais no outro. Porque quando você pensa no outro, Deus faz por você. Quando você intercede pelo outro, os céus intercedem por você. Aí Jesus disse: vai acontecer de acordo com a sua fé. Então, o meu desejo é que você tire o uau do Senhor Jesus. É que você tenha uma fé grande. Uma fé capaz de ganhar toda a sua família para Jesus. Uma fé que você não fica mais medindo esforços. Uma fé que você não fique mais olhando para as suas possibilidades. Uma fé que você é capaz de tirar a montanha daqui e mandar para lá. Uma fé que você pode mover montanhas. Que você pense não somente na sua família, mas que você ore pelas famílias do seu bairro, pelas famílias da sua cidade, pela sua nação. É isso que Jesus espera de nós. Porque se você é filho de Deus, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já nasceu de novo, preste atenção, não tem do que você se preocupar, Ele cuida de você. Eu não vejo os meus filhos se preocuparem com o lanche da escola. Às vezes eu estou levando a minha filha para a escola e no meio do caminho, às vezes na porta da escola, eu digo: você trouxe lanche, tem dinheiro aí? Não. Eu falei: mas e se eu não tivesse aqui? Você ia dar um jeito. E já aconteceu. Eu esqueci, ela esqueceu. Na hora do lanche: pai, faz um pix para a escola. Não está nem aí, nem pergunta: pai, você tem ou não tem? Não. Sabe por quê? É filho.
É filho. Eles vão no shopping, olham uma coisa na vitrine, não está nem com o preço. Diz, pai, eu quero um. O Isaquinho diz, pai, eu quero o iPhone 13. Eu falei, mas nem na sexta-feira 13. iPhone 13. Falei, rapaz, vai trabalhar primeiro. Mas ele quer, pede na maior naturalidade. Sabe por quê? É filho, ele acredita no pai. Acredita no pai. Sabe o que nós precisamos? É acreditar no nosso Pai eterno. Então, se você acredita no Pai eterno, tudo que você precisa, aleluia, tudo que você precisa, Ele vai acrescentar na tua vida. Então você não precisa mais se preocupar para você. Agora você vai se preocupar para o outro. Você vai interceder pelo outro. Você vai orar com o outro. Você vai visitar o outro. E aí Deus vai acrescentando na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nós somos a igreja que tira o áudio, Jesus. Alguns irmãos entenderam, outros ainda estão. Eu vou repetir, a partir de hoje, nós seremos a igreja que vai fazer Jesus ficar admirado com a nossa fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós seremos pai de multidões. Nós vamos ganhar multidões e cuidar bem delas. Porque cada um aqui é um ministro do Evangelho. Cada um que está aqui já foi alcançado por Jesus e já pode alcançar outros. Cada casa aqui é uma igreja. A sua casa é uma igreja. A sua casa é um verdadeiro pedacinho dos céus. A sua casa é um ponto de milagres. A sua casa é um ponto de cura, de transformação, de restauração. Você é boca de Deus lá no seu local de trabalho. Você é a mão de Deus na rua para ajudar o necessitado. Você é os braços que vai sustentar o caído, que vai levantar o caído. Você é a mente que vai acreditar naquele que está desacreditado de si mesmo. Você não vai desistir de ninguém. Nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos até a última casa. Irmãos, é fácil nós ganharmos essa cidade para Jesus. Se cada um de nós aqui se empenhar em orar por 3 pessoas. 3 pessoas, coloca no papel. Todo santo dia eu vou orar por essas 3 pessoas, para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Deus mudar a história. Eu não vou reclamar dessa pessoa, eu não vou murmurar por causa dessa pessoa, eu vou interceder por essa pessoa. Em vez de ir lá na empresa, na hora difícil, no momento difícil, você falar, eu vou buscar o sindicato, eu vou atrás do advogado. Não, você vai dizer, eu vou atrás de Jesus. Eu vou orar e Deus vai mudar a história dessa empresa. Eu vou orar e Deus vai me promover. Eu vou orar e eu vou receber o que eu tenho de direito. Deus vai tocar, Deus é o meu advogado, Deus é o meu sindicato, Ele cuida de mim. Em vez de reclamar do marido, dobra o joelho e intercede por ele. Em vez de pensar no divórcio, pensa na transformação, na restauração. É uma fé que mexe com o coração de Deus. Nós podemos sim ganhar essa cidade para Jesus. Nós podemos aqui, todo santo dia, ter multidões aqui dentro e multidões lá fora. Nós podemos ter em cada rua dessa cidade uma célula, um pequeno grupo. Você tem noção do que é você ouvir testemunhos e alguém falar assim, ainda bem que você não desistiu de mim? Você tem noção do que é você ouvir alguém dizendo assim, eu cheguei aqui, o meu casamento estava destruído, mas depois que eu passei a vir nessa célula, nesse pequeno grupo, nessa reunião, tudo mudou lá em casa? Você sabe o que é você abrir a sua casa para receber uma célula, um pequeno grupo, e você dizer assim, só o fato de receber esse grupo aqui, a atmosfera já mudou aqui no meu lar. Você tem noção do que é isso? Alguém dizer assim, olha, se não fosse você, se não fosse as suas orações, se não fosse a sua insistência,
eu já tinha me divorciado, ou talvez eu já tinha até matado meu cônjuge, talvez eu estaria na cadeia, talvez eu teria até tirado a minha própria vida, mas ainda bem que você não desistiu de mim. Eu profetizo aqui, todos vão ouvir palavras assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que Deus espera da gente. É que a gente interceda pelo outro. Esse centurião, o cara não era crente, o cara era romano, o cara era explorador do povo de Israel, o cara oprimia a nação de Israel. Mas na hora que o seu servo, não foi ele, não foi o filho dele, não foi o sobrinho dele, não foi a esposa dele, foi um soldado de outra família. Ele não cita nem o nome do soldado, a Bíblia não fala nem o nome desse camarada. A Bíblia só fala de servo. Meu servo está doente, está sofrendo muito. Ele está preocupado com o sofrimento do seu servo. Ele está preocupado com o sofrimento do oprimido. Ele está preocupado com o sofrimento do vizinho, do colega de trabalho. Será que a desgraça que os outros estão vivendo está incomodando a gente? Ou nós estamos achando normal? Como que nós assistimos aquela Cracolândia de São Paulo na televisão? Quando nós passamos aqui no bairro do Lava Pés e vemos aquelas pessoas vendendo o seu corpo, como que nós sentimos? Achamos natural. Pede para o filho olhar para o outro lado, repreende, diz: o que a gente faz? Quando a gente chega ali do lado da concha acústica, debaixo daquelas árvores, que tem um monte de jovens se drogando, imagem e semelhança do Deus vivo, se autodestruindo, o que nós sentimos? Quando a gente passa na porta dos botecos e vê o cara gastando o dinheiro do feijão, do arroz, a fralda da criança, o leite da criança, torrando no boteco, sabendo que tem uma família sofrendo, uma mulher que está com medo de quando aquele rapaz voltar para casa, os filhos que vão se trancar no banheiro. Já temos jovens aqui que falam: quando meu pai chegava em casa, batia na porta bêbado, a gente se trancava no banheiro, a gente se trancava no quarto com medo do pai, e a gente ouvia os gritos da mãe, por causa da cachaça, por causa da droga. O que nós sentimos? Não, a gente não pode se incomodar. Eu preciso cuidar dos meus negócios, da minha família, esse é meu filho. Eu vou falar uma coisa para você antes de orar. Diante de Deus, em Cristo Jesus, eu falo a verdade e não minto. Algumas vezes já passou isso na minha mente. Eu tenho 2 filhos, eu vou me preocupar com Isaac e Gabi, e a minha esposa. Vou deixar, que é isso que Satanás quer. Mas graças a Deus que o Espírito Santo não deixa a gente se perder. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos guia em toda a verdade. Hoje de manhã eu dobrei meu joelho e agradeci o Espírito Santo antes de sair de casa. Disse: Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor me guia em toda a verdade. O Senhor não deixa eu errar. Quando Satanás sopra lá na China, o Senhor já vem aqui e gera cura na minha alma. Obrigado, Espírito Santo. Essa é a noite da gente fechar os nossos olhos e dizer: Espírito Santo, aumenta a minha fé.